Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo, Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, dia 22 de junho. Nós estamos com um alimento diário dessa série, a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Esse é o volume 3, Deus manifestado na carne. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 11, que é o mesmo título desse volume, Deus manifestado na carne. Ó Senhor Jesus, o Senhor deseja se manifestar em nós. Manifestar na carne quer dizer manifestar na nossa pessoa. Quando a gente vai, a gente leva o nosso corpo a algum lugar, todo o nosso ser vai. Ó Senhor Jesus, nosso corpo só pode ser apresentado para fazer uma coisa de cada vez. E se a gente se apresentar diante de Deus, a gente vai se colocar no lugar que Ele deseja, na hora que Ele deseja, do jeito que Ele deseja. Mas não é só estar lá fisicamente, também a gente precisa estar lá totalmente voltados para a vontade de Deus. Por isso Ele está mostrando para nós. Então, um viver de piedade é um viver que o expressa. Somente o Espírito, somente o próprio Deus pode nos capacitar a expressar a sua vontade, a expressar a sua pessoa, o seu ser, os seus atributos. Por isso Ele está preocupado em que no nosso viver humano, no nosso dia a dia, a gente possa expressá-lo, a gente possa expressar os atributos divinos no nosso viver humano. Então, Deus hoje está capacitando o homem a expressá-lo. Deus pode ser expresso pelo homem, mas por um homem piedoso, um homem que realmente vive diante do Espírito, que busca o progresso espiritual, que busca a sua vontade. Então depende de cada um de nós reagir, receber a palavra crendo, Senhor Jesus, recebendo de fato como do próprio Deus. Vamos abrir bem os nossos ouvidos e ouvir aquilo que o Senhor está falando a cada um de nós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, que também nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 João capítulo 1, versículo 5. Ó Senhor Jesus. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Ó Senhor Jesus. Capítulo 4, versículo 8. Ó Senhor Jesus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Ó Senhor Jesus. Vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Os atributos divinos expressos nas virtudes humanas. Ó Senhor Jesus. A mensagem desta semana está baseada na seguinte passagem: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. A versão King James atualizada traduz assim o início deste versículo. Sem dúvida, grande é esse mistério da fé. Deus foi manifestado em carne. Isso é algo tremendo. Piedade significa Deus sendo manifestado na carne. E foi o que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui na terra. Hoje acontece a mesma coisa, pois Deus é manifestado por meio da igreja, por meio de cada um de nós que cremos no Senhor. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, Deus manifestado na carne é a expressão da vida divina no viver humano. Esse é um princípio espiritual muito importante. O que é divino sendo expresso no que é humano. Existe o padrão divino e também o padrão do viver humano. Deus quer que nós, seus filhos, por meio de sua vida divina, tenhamos um viver que expresse essa vida na terra. Quando isso ocorre, o inimigo perde a base para agir em nossa vida e na igreja. Você já parou para pensar na importância da piedade em sua vida? Ó Senhor Jesus. De acordo com a Bíblia, o que Deus é se revela principalmente em 4 aspectos de seus atributos divinos: amor, luz, justiça e santidade.
Quando a palavra afirma que Deus é amor, estabelece o amor como a natureza intrínseca de Deus. Deus também é luz, que é seu brilho, sua expressão. A santidade também se refere à natureza de Deus. Deus é santo, ele é único no universo. E a justiça refere-se à maneira de Deus fazer as coisas. Esses são os atributos divinos. Tudo isso vemos na pessoa do Senhor Jesus, em seu viver enquanto esteve na terra. Mas hoje precisamos compreender que tais atributos divinos são para preencher as virtudes humanas, pois as virtudes humanas sem Deus são extremamente fracas e limitadas. Ó Senhor Jesus! Vamos dar como exemplo o amor humano. O amor humano é fraco, limitado e muda de acordo com as circunstâncias. O mesmo acontece com a paciência humana, tanto que até se costuma dizer, toda a paciência tem limite. Por causa das restrições impostas no combate à pandemia da Covid-19, muitos de nós têm permanecido mais tempo em casa, intensificando o nosso contato com os familiares. Para muitos, isso acabou comprometendo ainda mais a convivência familiar. Mas devemos ver este momento como uma excelente oportunidade para buscar o Senhor mais intensamente, a fim de que Ele aumente seus atributos divinos em nossas virtudes humanas. Chegou o tempo de viver uma vida de piedade dentro de nossos lares. Se a vida divina preencher nossas virtudes humanas, estas serão enriquecidas e fortalecidas. Nossas virtudes serão santificadas e se tornarão especiais e únicas. É assim que seremos capazes de expressar o que é divino, primeiramente para os que estão próximos de nós, e em seguida para aqueles mais distantes. Esse é o viver de realidade que Deus espera de cada um de nós. Isso é totalmente possível para todos aqueles que creem no Senhor. Ó Senhor Jesus! Por que temos convicção de afirmar isso? Porque estamos falando sobre o mistério da piedade, isto é, sobre Deus ser manifestado na carne. A pessoa de Deus, a vida de Deus, pode e deve preencher-nos e capacitar-nos de tal modo que em nosso viver humano Deus seja expresso. O melhor modelo que temos foi deixado pelo Senhor Jesus. Quando estava na terra, Ele expressou a Deus em suas virtudes humanas. Hoje, somos o corpo de Cristo, isto é, somos a extensão de Cristo na terra. E como tal, assim como Jesus, podemos também manifestar os atributos divinos por meio de nossas virtudes humanas. Isso é simplesmente maravilhoso. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Em seu viver, quais virtudes humanas Deus ainda precisa preencher com seus atributos divinos? Ó Senhor Jesus! Senhor, isso aqui é pessoal de cada um, né? Mas realmente eu vejo, né, que o Senhor tem que me dar realmente, né, a paciência divina, né, Senhor Jesus, e o amor divino, né? Às vezes a gente, por que eu falo, né? Eu sou até bastante paciente, mas como a que fala, né, a paciência humana ela tem limite, né? E às vezes eu acabo ficando um pouco impaciente, né, porque eu quero ver o resultado dos irmãos, eu quero que os irmãos compreendam a palavra, né? E aí eu explico de uma maneira, de outra e de outra, e a gente quer ver certo resultado, né? Ó Senhor, mas é como aquela sementinha, né? A gente tem que perceber que a palavra de Deus ela é perfeita, ela é uma semente, mas quando você coloca ela na terra, você planta, ela dá uma desaparecida, né? E depois de um tempo, ela vai produzir, vai crescer, né? Cada tipo de planta é diferente, né? Algumas em pouco tempo, né? Algumas semanas já produzem fruto, outras demoram meses e outras demoram anos, né? Mas é isso que a gente precisa aprender, né? Ter paciência no Senhor. E junto com essa paciência tem que andar junto o amor. Ó Senhor Jesus, sempre que eu falo, né, que eu vou diante do Senhor, ou o inimigo me acusa, ou a minha própria consciência, eu sempre vejo assim, poxa Senhor, faltou amor. Hoje eu vejo a importância do amor. Senhor Jesus, não é só ter um amor exterior, né, tratar as pessoas bem, falar de maneira calma e tal, mas é amar de fato, né, é realmente ver o valor das pessoas e investir nelas. Já vi isso mais pro final de semana, né, pro final da semana do alimento diário, que vai falar isso, né, que a gente precisa dar valor às pessoas, né, quando você dá valor, você cuida. Senhor Jesus. Mas às vezes as pessoas não vão ver aquilo que você está fazendo como cuidado. Ó Senhor Jesus. E aí que tem que entrar realmente o amor, paciência, o zelo de Deus, a longanimidade. Senhor Jesus. Talvez alguns que convivem comigo falam, não, irmão, você já tem bastante, mas
eu sempre vejo que está faltando mais, porque eu quero continuar progredindo, e é isso que o Senhor está mostrando para nós. A gente precisa continuar querendo progredir, né? Se a gente alcançou algo, não pode se dar por satisfeito, a gente precisa continuar, né? Para expressar o Senhor de fato. E é isso que eu quero no meu viver, eu quero expressar, né, o Senhor na minha vida, na minha casa, Senhor Jesus, para os irmãos, para que os irmãos possam não só ver, o Márcio está querendo me ajudar, mas que possa ver também ali, o Senhor está usando ele para falar comigo. Senhor Jesus, se a gente vê o Senhor falando, né, a gente realmente vai tomar a palavra. E é isso que a gente precisa realmente perceber. Olha, o Senhor vai nos dar essa capacidade. Todos que creem têm essa capacidade, têm essa possibilidade. A gente precisa realmente se entregar ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: posso e devo manifestar, né, expressar Deus em meu viver humano. Senhor Jesus. Mas não tem como fazer isso sem a vida de Deus. O ser humano sem a vida de Deus, muito limitado, muito pequeno. Mas com a vida de Deus, a gente vai fazer coisas que a gente nem imagina, né? O alcance da palavra é muito maior. É por isso que eu estou mostrando para nós hoje que tudo é pelo Espírito. Se eu exercitar o Espírito, se eu tiver convicção de que eu estou diante do Senhor, ó Senhor Jesus, expressando o Senhor, buscando sempre da maneira de Deus, a melhor maneira, ó Senhor Jesus, o Senhor vai alcançar o seu propósito. É isso que a gente precisa, para a gente não ser enganado, mas sempre servir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente tem que perceber que a palavra de Deus ela sempre produz algo em nós. A gente viu ontem, né, mostrando que Paulo ele vivia diante do Senhor, ele procurava dispensar essa vida. Ó Senhor, resplandecer como luz. Ele cria no Senhor, e cada vez que o Senhor aparecia para ele, era produzido nele um viver, uma ação, um testemunho, né, e um dispensar. Ó Senhor Jesus. A gente precisa justamente tem que ver que se eu não tenho vontade de dispensar esse Deus, tem alguma coisa errada. E não é com a palavra, a semente é boa, mas o problema é como é que está a terra do nosso coração. Então o Senhor está mostrando isso para nós. Deus ele deseja se manifestar em nós. Ele estabeleceu esse princípio. Deus e o homem juntos. Mas hoje muitos, né, por causa de tradição, por causa de maneirismo, de coisas na palavra, hoje não aceitam a palavra de Deus. O próprio Senhor vem e fala, e as pessoas não aceitam. E aí que a gente entra. Não, o Senhor deseja que a gente seja coluna, que a gente seja base, Senhor Jesus, porque as pessoas possam olhar e ver algo diferente. Porque é muito fácil a gente condenar algo na palavra, né? O inimigo vem, como ele mostrou para nós aqui, que quando você vive por meio da vida divina, você tem um viver que expressa a vida de Deus. E quando isso ocorre, o inimigo ele perde base para agir na sua vida e agir na igreja. Então o que mostra? Que se eu não tiver um viver real diante do Senhor, o inimigo vai ter uma base para tocar na minha vida, tocar na igreja. Por isso a gente tem visto tantos irmãos largarem o caminho do Senhor e começar uma vida religiosa, começa a condenar isso, condenar aquilo, e alguns querem defender, não pode, deixa ele, se ele está errado, isso e aquilo, mas aí começa a receber ensinamentos diferentes, começa a ouvir muitas vozes, começa a pensar, está certo e está errado, começa a ver, será isso, será aquilo. Ó Senhor Jesus, não é por aí, né? O inimigo, como mostrou, se eu realmente não tenho a expressão de Deus na minha vida, o inimigo vai ter base, né? Vai ter base em mim, vai ter base na igreja. Então, é como a gente vê na palavra, né? A gente já viu em semanas anteriores, quando Paulo começa a falar ali, né, de pessoas que são avarentas, né, jactanciosos, inimigos do bem, mais amigos do prazer do que amigos de Deus, desobedientes aos pais. Ele vai dando uma lista enorme. E depois ele fala que tem alguns que têm aparência de piedade, ó Senhor Jesus, mas contudo, né, eles negam essa glória a Deus. Então, as outras coisas mais fácil a gente vê, né, avarento, gosta de discutir, briga por tudo, gosta de aparecer e tal, tem um monte de coisa, mas já nessa questão de expressar Deus, ó Senhor Jesus, talvez assim o inimigo nos engane com uma palavra, uma bajulação. Então a gente precisa realmente estar muito atento, ó Senhor Jesus, precisa estar muito atento, porque o inimigo ele quer usar a palavra sem entendimento, uma palavra sem discernimento para nos derrubar, porque se ele sabe que nós amamos o Senhor, se ele sabe que nós estamos buscando o Senhor, ele não vai conseguir te enganar com coisas contrárias a Deus, mas ele pode ser muito sutil. Aí eu sempre gosto de dar aquele exemplo lá de Mateus 7. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não faz isso que eu vos mando? Senhor Jesus, né? Não adianta só falar Senhor, tem que obedecer o Senhor.
O Senhor quer que eu obedeça a sua palavra. E aí, ali, mostra para nós que é o que a maioria dos cristãos fazem, vai discutir com Deus, mas Senhor, eu tenho um nome. Eu estou fazendo isso e aquilo. Como que eu não estou fazendo a sua vontade? Senhor, em teu nome eu estou pregando o evangelho. Estou expulsando demônios. Senhor Jesus, estou fazendo curas, sinais, milagres. Como que eu não estou expressando o Senhor? Aí o Senhor fala, mas aparta, não vos conheço. Não estou aprovando. Não foi diante de mim que vocês fizeram essas coisas. Não foi em obediência a mim. Foi por algum outro motivo. Paulo, na época de Paulo, ele fala que já tinha alguns que pregavam o evangelho por inveja. Senhor, não era para fazer a vontade de Deus. É porque invejava o benefício que o outro recebia. O que ele invejava, o que ele procurava não era, poxa, aquele irmão ali está servindo a Deus, eu também quero ter essa intimidade com Deus. Não, ele olhava e falava assim, olha como é que as pessoas tratam bem ele. As pessoas, poxa, leva ele nos melhores lugares, tem a melhor comida, ele dorme no melhor quarto. Ah, eu também quero isso. Então eles invejavam. Ó Senhor Jesus, olhando para o lado errado, olhando para o outro lado da moeda. Ó Senhor Jesus, não é por aí. A gente precisa realmente ir diante do Senhor e também ver que expressa o Senhor. Então isso que eu tenho que me preocupar, e eu já falei isso várias vezes, eu sempre me preocupei disso desde quando eu comecei a reunir. Se a própria Bíblia mostra falsos profetas, falsos cristãos, falso Cristo, falsa doutrina, né, ensinos de demônios, poxa, como que eu vou saber discernir isso tudo? Aí isso está mostrando para nós o caminho, é um viver que expressa a Deus. Como que eu vou saber disso? Aí o exemplo que eu sempre dou, se você está lendo a palavra na sua casa, você é o super-herói. Você sabe de tudo, você tem razão de tudo, você é o que tem mais conhecimento. Não adianta os outros virem falar com você, porque você é o que sabe. Mas quando você começa a ver como que você está expressando isso para outras pessoas, aí é que está. É aí que você tira a prova real, né? Ó Senhor, você faz uma conta de multiplicação. Como que eu sei que eu fiz a conta certa? Você faz a operação inversa. Fiz uma conta de soma. Faço a operação de subtração agora. Eu fiz uma divisão. Como é que eu sei que está certo? Faço uma multiplicação, faço a operação inversa. Então, não, eu estou vivendo por Deus, porque eu estou falando de Deus com as pessoas. Mas, agora tem que ver a operação inversa. O que eu estou recebendo de volta? Eu estou falando uma palavra para a pessoa, e a pessoa, como que isso está acontecendo? A pessoa está se sentindo mais soberba, ela está ficando mais humilde, ela está fugindo das reuniões, saindo diante de Deus. Então a gente precisa começar a fazer umas operações inversas. Por isso a gente viu no finalzinho da semana passada, né, na última mensagem do irmão André Dong, né, a partir da semana e a próxima é o irmão Miguel Mar, e ele fala lá no finalzinho, cuida de ti mesmo, dos teus ouvintes e do ensino. Então, ele mostrou que às vezes a gente pensa, não, estou cuidando de outro, já está bom, mas eu preciso ir diante do Senhor, a palavra tem que me iluminar, a palavra tem que surtir efeito. Por isso que mostrou para nós que, para eu realmente, né, ter clareza da palavra, para a palavra que eu estou levando ter um peso, ela tem que ser acompanhada de um viver. Então não basta só mostrar coisas para as pessoas, mostrar que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, Senhor, mas não preciso ter um viver real diante do Senhor. Eu não posso falar uma coisa e crer em outra, buscar mostrar uma coisa e buscar outra. Senhor Jesus, né? Eu não posso mostrar para a pessoa uma coisa e eu mesmo não querer. Por exemplo, eu vou vender para a pessoa uma dieta. Ó, faz essa dieta aqui, compra esse material que isso aqui vai ser bom. Aí a pessoa me pergunta, mas que funciona mesmo? Eu vou emagrecer com isso aqui? Aí eu falo assim, eu acho que não. Então eu não acredito naquilo que eu estou vendendo, né? Ou seja, a pessoa vai conseguir receber? Não vai. Então por isso está mostrando para nós, a nossa palavra, o nosso ministério tem que ser acompanhado de um viver. Então eu preciso ver sempre diante do Senhor da importância. Por isso que ele fez uma perguntinha aqui. Você já parou para pensar na importância da piedade na sua vida? Não é ter um viver bondoso, isso e aquilo. Não, mas é ter um viver que expressa a Deus. Você já vê a importância de realmente falar, né, de ter um viver que as pessoas veem Deus, Senhor Jesus. Não é só eu falar a palavra de Deus, a minha opinião. Não, é realmente levar Deus, que o que elimina o inimigo da nossa vida é isso. É você expressar Deus. O inimigo vem para te afrontar, mas ele dá de cara com Deus. Aí ele foge. Ó Senhor Jesus. A Bíblia fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como que a gente faz isso? Não é enfrentando, não é brigando, né? É como? É tocando na palavra, é estando do lado de Deus.
Ó Senhor Jesus, que aí quando ele aparecer, ele vai dar de cara com o próprio Senhor, o Senhor que vai te defender, é o Senhor que vai repreendê-lo. Então ele mostrou, quando eu vivo diante de Deus, eu expresso Deus, o inimigo perdeu a base, e não tem mais como atuar, não tem como a mentira atuar, a iniquidade, Senhor Jesus, o engano. Então é isso que a gente precisa, invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito, dar importância para a palavra. E ele mostrou, tem o padrão divino e tem o padrão do viver humano. Então Deus ele quer que você tenha um viver humano, mas com os atributos divinos. E ele mostrou, né, amor, luz, justiça e santidade. A natureza de Deus é amor, Senhor Jesus, né? E a luz expressa também esse Deus, esse amor. A santidade também faz parte da natureza de Deus, mas a santidade também ela é expressa como justiça. A vontade de Deus é feita. Deus ele é santo, ele é único. E as pessoas podem olhar qualquer palavra por aí e falar, ó, isso aqui é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra, isso é a palavra, Você consegue identificar um monte de palavras de Deus. Mas quando você exercita o Espírito, você consegue ver, olha, isso é a palavra de Deus, isso é a palavra de Deus, isso e isso. Mas isso aqui é a palavra de Deus manifestando Deus. É diferente. Então tem um monte de palavras por aí, muitas vozes. Mas a gente precisa ouvir uma só voz, a voz do Senhor. O inimigo também usa a palavra de Deus para derrubar o cristão. E é isso que a gente tem que estar atento. Quando ele falou aqui que quando você expressa a Deus, o inimigo ele perde a base para agir na sua vida e na igreja, é aonde? Como eu falei no início, não é por pecado, isso e aquilo, mas é usando a palavra distorcida para enganar. É uma palavra corrompida, uma palavra que não expressa Deus. Você mostrou Deus, ele quer colocar os seus atributos, amor, luz, justiça, santidade, aonde? No seu viver. Senhor Jesus, é assim que a gente expressa. É o atributo de Deus na nossa vida. O atributo divino foi feito para as virtudes humanas. Cristo fez isso. E todo cristão, todo aquele que crê, tem essa possibilidade. Mas precisa fazer o quê? Buscar, ir diante de Deus. Ele mostrou, olha, os atributos estão vindo aqui para nos preencher. Porque só a virtude humana sem atributo divino, sem Deus, não vai te levar a lugar nenhum. É fraco, é limitado. Senhor Jesus, qualquer ventinho já... Ó Senhor Jesus, já dissipa tudo. E o Senhor ele quer impactar a nossa vida. Por isso que ele mostrou, olha, hoje com essa situação de pandemia, a gente está limitado muito em casa para muitos. Olha, a convivência familiar se tornou horrível. Ninguém quer. Mas para quem está diante do Senhor se tornou uma oportunidade. Então tem que perceber, olha, tudo que está acontecendo hoje está se tornando para mim um comprometimento, né? Está abalando, está destruindo, ou é uma oportunidade? Está edificando? Então isso só está mostrando para nós, olha, o Senhor, ele quer aumentar os seus atributos na nossa vida, quer expressar o seu amor, a sua luz, a sua santidade e a sua justiça. Senhor Jesus, é Deus fazendo aquilo que ele quer. Então chegou o tempo da gente viver essa piedade, mas começar onde? Primeiro impacto na nossa casa. Ó Senhor Jesus, todos nós temos essa capacidade de expressar Deus, mas eu tenho que exercitar o Espírito. Eu preciso exercitar o Espírito invocando, orando, lendo a palavra, lendo e orando, falando os hinos, cantando os hinos, proclamando. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos deu várias ferramentas, e é assim que a nossa vida vai ser. Vamos mostrar que a vida divina, né, as virtudes, né, os atributos divinos nas nossas virtudes humanas vão fazer 4 coisas: vão nos enriquecer, fortalecer, vão nos santificar, Senhor Jesus, e vão fazer com que essa vida de Deus em nós seja especial e única. Ó Senhor Jesus, então ele mostrou isso para nós. Olha, Deus ele quer fazer isso em nós, nos enriquecer com a sua vida, nos fortalecer, para que a gente não seja abalado pelas situações. Ele mostrou o amor humano, ele muda de acordo com as condições. Eu amo fulano, porque está te tratando bem. Se ele te tratar mal, acabou. Senhor Jesus. Mas quando é o amor divino, a pessoa pode te tratar mal, mas você vai continuar. Senhor, você vai dar prosseguimento àquilo que Deus colocou diante de você. Por isso que mostrou para nós, o Espírito está realmente mostrando para nós, está nos trazendo as riquezas de Deus, a força que só a palavra de Deus, só o próprio Deus nos dá. Senhor Jesus, também está nos dando uma vida santificada, uma vida com propósito, né? Uma vida que é especial, que é única, porque você só consegue vivê-la diante de Deus.
uma vida, os outros conseguem viver trabalhando nisso, fazendo aquilo e tal, mas diante de Deus, só diante de Deus você vai conseguir de fato ter uma vida única. Você vai conseguir realizar o seu trabalho bem, mas expressando Deus, é isso que Ele quer. Né? A partir de amanhã, na Alma Diária, a gente vai começar a ver, né, a expressão de Deus na nossa casa, na nossa vida, com os irmãos, no trabalho, nos nossos relacionamentos. Né? Que é isso que o Senhor quer mostrar para nós. A gente precisa expressá-lo a todo momento. Tudo o que o Senhor está nos dando é para que Ele seja expresso no nosso viver. Não é só expressar para isso, para aquilo, para mostrar aquilo, não. Mas é realmente ter uma vida humana enriquecida, fortalecida, santificada, especial, única. Cada um de nós é importante. E a gente precisa realmente valorizar isso. Valorizar a palavra, valorizar aqueles que o Senhor colocou ao nosso redor, que vai nos dar uma capacidade para que Deus seja expresso. É isso que a gente tem que perceber. Aquilo que está sendo acrescentado na nossa vida, com discernimento, com atitude, com espírito, Senhor Jesus. Por isso Ele quer nos dar um viver adequado. Ele quer nos capacitar para fazer a sua vontade. Vamos ficar atentos e exercitar o espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.